Retornando com esse frente a frente de hoje, nós estamos entrevistando Júnior Samambaia. Ele foi candidato a vereador nessa última eleição, foi o mais votado de Montes Claros e não se elegeu porque o seu partido, o PSC, não atingiu o coeficiente eleitoral, que foi de 8.300 e poucos votos. Ô Júnior, e agora, você tem um prazo grande até a próxima eleição, você pretende mudar de partido? Ô Jorge, Porque você tentou muito próximo das eleições, né? Então intimidou o pessoal, agora você tem mais tempo. Isso. Eu vejo, depois de perder essa segunda eleição, não conseguir a coligação, eu vejo hoje que eu tenho que me filiar num partido que tem candidato a prefeito. Porque se eu continuar nesses partidos que não tem candidato a prefeito, eu vou ter o mesmo problema das outras eleições. E na próxima eleição, eu terei mais problema ainda, porque eu aumentei minha votação. Né? Eu obtive 411 votos a mais que a eleição anterior, mesmo sem mandato. Né? Então, assim, agora que eu vou ter problema mesmo. Né? Aumentou o número de candidatos na cidade, né, a vereadores, e mesmo assim eu aumentei 411 votos em relação à eleição passada. Então, eu pretendo... Você vem aumentando sempre. Na primeira eleição, você teve quanto? 3.000, eu tive 3.049 votos, 3.376 e 3.461. Júnior, onde é que você arranja tanto voto? Ô Jorge... É na cidade ou na zona rural? Eu tenho a votação minha, ela é 55% no meio rural e 45% na cidade. Né? Isso é fruto de um trabalho que a gente desenvolve há 18 anos. Né? Eu sou contador, eu tenho um escritório de contabilidade e atendo o pessoal tanto do meio rural como da cidade, com ênfase mais no trabalhador rural, no produtor rural, agricultores familiares. Então a gente tem uma convivência no dia a dia com eles. Eu conheço os problemas do meio rural, eu convivo na comunidade com eles, eu participo de reunião de associação, todo final de mês eu estou nas comunidades rurais. E eu conheço o meu eleitor, Jorge, a maioria pelo nome. Uma coisa muito pessoal. Então, assim, os meus eleitores são meus amigos, é o apoio da família, dos amigos e o trabalho prestado. Isso é fruto desse trabalho que a gente desenvolve ao longo dos anos. Eu acredito que o político ele tem que ter espírito público. E eu sempre fui candidato, não por achar, querer ser o melhor, não. Eu quero ser candidato, fui candidato, para servir as pessoas. O objetivo meu é servir as pessoas. Eu me sinto bem servindo as pessoas, eu faço isso ao longo dos anos. Eu nem pensava em ser candidato a vereador, eu sempre fiz o trabalho ajudando as pessoas. E isso vem dando certo. A prova disso é que Mas a sua origem é da zona rural? Eu nasci na porque todo mundo acha que você é da zona rural. Isso, eu nasci na comunidade chamada Samambaia. Por isso que é Júnior Samambaia. Isso, a 42 quilômetros de Montes Claros. O meu pai era trabalhador rural, a minha mãe é trabalhadora rural ainda, reside lá na comunidade. A minha família toda é de origem rural, né? Eu tenho um grande orgulho, Jorge, de falar que eu sou filho de trabalhador rural, porque a gente tem que valorizar as pessoas, o produtor rural, o trabalhador, a trabalhadora, porque todos os dias, quando a gente senta na nossa mesa, nós estamos comendo o alimento ali, a alimentação nossa vem de onde? Vem da roça, vem do produtor, aquele homem que sofre. Eu sempre falo isso, se quem mora na cidade, na hora que vai comer, lembrasse que o que ela está comendo vem do sacrifício do produtor rural, o brasileiro ia valorizar muito mais o produtor rural, que é muito desvalorizado. Viu? Muito desvalorizado e o produtor ele sempre foi discriminado. O meu sonho é de ver uma zona rural com atendimento à saúde, a melhora na saúde, na educação, na infraestrutura, a questão das estradas. As estradas é a coisa mais importante hoje, Jorge, do meio rural. É um problema crônico. É a locomoção das pessoas e dos alimentos. Isso. Depende das estradas. Depende das estradas. Para ter uma saúde melhor, depende das estradas. Para ter um transporte escolar melhor, depende das estradas. Escoamento da produção. E o escoamento da produção, transporte de passageiros normal, linha de ônibus.
E, além disso, o trabalhador rural e a trabalhadora, o produtor, ele quer ver as estradas vicinais feitas também, não só a estrada principal, que na zona rural a gente chama de galho de estrada, aquele que vai para as propriedades rurais, que vai para os sítios. Por quê? Porque o agricultor familiar, ele produz e ele traz a mercadoria sua para vender no Cianorte e no Mercado Central. E ele não tem condições, não tem uma estrada boa para poder transportar aí a mercadoria e dá prejuízo para ele, né? E muitas vezes ele tem que andar 1, 2 quilômetros até o caminhão poder encostar para trazer a mercadoria. Isso é triste, a gente vê o cara trabalhar num sol quente, no dia a dia ali, junto com sua família, e a gente observa que nos últimos anos o trabalhador rural e a trabalhadora não vem tendo assim, um apoio que eles merecem. Nesse mandato atual do prefeito Tadeu Leite, a zona rural foi muito abandonada? Ô Jorge, a administração ela enfrentou muitos problemas, questão financeira, não teve recurso do governo do estado, não teve recurso do governo federal, e Montes Claros, por ser uma cidade, a quinta cidade do estado de Minas Gerais, a gente observa que sem o apoio do governo federal, sem o apoio do governo do estado, o prefeito de Montes Claros ele administra folha de pagamento. Eu tive a oportunidade de ser vereador de 2004 2008 e observei isso. Então, assim, se não for um prefeito articulado, tanto a nível federal, estadual, ele vai administrar folha de pagamento. Então, precisa... Você foi vereador no mandato do prefeito Adas Avelino? Adas Avelino. Então, para a zona rural, você acha que não tem muita diferença entre Adas e Tadeu, não? Eu acho que no governo de Atos, a zona rural ela foi muito beneficiada. Tanto na questão da educação, da saúde, né, na infraestrutura, na questão das estradas. Atos, ele trabalhou bem, ele deu uma assistência boa. Foi melhor do que Tadeu. Se comparar a administração de Atos com a de Tadeu, a administração do Dr. Atos para a zona rural foi melhor do que a atual administração. Justamente porque na época de Dr. Atos, ele tinha o apoio do governo federal e tinha do governo do estado também, né? E nessa administração a gente observa que os recursos federais e estaduais não chegaram na prefeitura. Nós vamos para mais um intervalo comercial, para o último, e voltamos logo em seguida para continuar essa conversa interessantíssima com o quase vereador Júnior de Samambaia, que foi o mais votado da cidade e não se elegeu. Um instantinho.